Olá pessoal, novamente aqui com a formação em mídias na educação, com o curso de Google Formulário. Nós iremos iniciar a segunda aula, certo? Que nela a gente vai falar sobre configurações de formulário, dividir o formulário em seções, tipos de questões, inserindo questões, respostas, fotos e vídeos, certo? Nós vamos entrar no ambiente Google Apps, Drive, formulário, nossa parte que nós criamos na última aula, e aula sexto ano A, que foi o formulário que nós criamos na última aula também. Então, 2 cliques para entrar. Pronto. Da mesma forma que a gente deixou da última vez, ok? Vamos começar aqui agora. Primeiro, a gente vai fazer uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no formulário, que é a primeira coisa, depois que a gente entra nele e faz todo esse arranjo que a gente fez até agora. Antes de começar as questões, temos que configurar o formulário. Porque se você deixa para depois, aí fica fica mais trabalhoso, aliás, né? Vamos aqui em configurações. Aqui nas configurações nós temos 3 opções: geral, apresentação e testes. Eu vou me ater apenas àquilo que as pessoas mais usam, certo? E vamos fazer as configurações em relação a eles. Então aqui nós temos que coletar endereço de e-mail, que é para você deixar ele cria uma barrinha para o aluno colocar um endereço de e-mail, mas não é tão interessante. Limitar a uma resposta, é necessário fazer login. Isso aqui é bom pelo seguinte: quando você limita uma resposta, quando o aluno está logado, né, no Gmail dele no celular, porque os celulares Android, quando a gente compra eles e quando a gente vai configurar a primeira vez, para você usar a Play Store, ele pede que você crie um Gmail. E esse Gmail fica logado no celular. Então, esse Gmail que é logado no celular do aluno, ele que vai ser usado para poder acessar, certo, o formulário. E aí, quando o aluno tentar acessar novamente, ele não consegue, porque aquele Gmail que ele está usando no celular dele já foi usado para dar uma resposta no formulário. Então, é bom a gente limitar a uma resposta, né? E aí nós temos aqui: os participantes podem editar após envio. Isso aqui eu normalmente não coloco. Ver gráfico sumário e resposta do texto, né? Eu normalmente também não coloco. Então, é isso aqui ou nenhuma coisa normalmente, né? Se você quiser que seu aluno só responda uma vez, né? Aí tem umas exceções que acontecem. Às vezes o aluno responde errado, alguma coisa, e você quer dar outra chance a ele. Aí ele vai ter que logar em outro Gmail, ou então você vai ter que tirar essa opção para ele poder acessar e mandar um link novamente para ele, né? E aí nós temos aqui já marcado aqui, mostrar a barra de progresso, eu normalmente deixo marcado, e embaralhar a ordem das perguntas. Isso serve para quando você fizer as suas perguntas, toda vez que o aluno acessar, independente de qual seja o aluno, pode ser o mesmo aluno, pode ser outro, a ordem das perguntas vai estar trocada. E mostrar link para enviar outra resposta, aqui também não coloco. Mensagem de confirmação. Essa mensagem de confirmação é assim: quando o aluno envia, que chega no final, ele recebe uma mensagem. Essa daqui já está como padrão, ó: sua resposta foi registrada. Mas tem aluno que mesmo com isso aqui, ele vem e pergunta para a gente: professor, eu não sei se a minha resposta foi enviada. Então, se você quiser, né, que o aluno ele receba outra mensagem, você pode trocar aqui. E aqui a gente coloca criar teste. Normalmente ele vem desmarcado, né? Mas você bota aqui criar teste. Ao fazer isso, a gente está criando o teste, né? E aí a gente tem a questão de liberação de nota. Libera a nota imediatamente após envio ou posteriormente depois da revisão manual. E aí quando a gente coloca posteriormente, que a gente vai fazer a revisão manual,
ele ativa a coleta de e-mails. Eu acho mais fácil você pegar a planilha que a gente vai criar logo pelo final. A gente vai ter um acesso a uma planilha e enviar a nota do aluno individual, né? Em vez de marcar essa questão de posteriormente. E aí, quando a gente coloca imediatamente, que normalmente é assim que eu coloco, a gente vai dar acesso aqui às pessoas que responderem e podem ver perguntas erradas, respostas corretas e valores. Tudo isso aqui eu deixo marcado para que o aluno já receba a devolutiva, né? Então, vamos deixar marcado aqui. Salvar. Pronto, ele está aqui salvando, ó. Pronto, todas as alterações foram salvas no Google Drive. Sempre a gente tem que ver isso aqui antes de fechar a aba, porque se não tiver, não salva. Vamos descer aqui, certo? E aqui, logo na primeira pergunta, normalmente a gente vai colocar de identificação do aluno. Então, a gente vai colocar aqui. Escreva seu nome completo, certo? E aí, a gente tem a opção de tornar obrigatória essa pergunta. Se a gente torna obrigatório, o aluno não pode passar adiante, não pode fechar encerrar o questionário, sem antes responder essa pergunta aqui. Né? Isso impede que eles respondam só aquilo que eles queiram. Né? Então, essa parte aqui é importante, porque aí aqui é onde você vai identificar o aluno. E aqui você já viu que ele já muda aqui para a resposta curta. Estava em seleção, já muda para a resposta curta. Então, agora nós vamos aqui criar uma seção. Né? Nós vamos criar uma seção para que a gente possa colocar outro tipo de conteúdo diferente. Né? Aqui é a seção de identificação do aluno. Para criar outra seção, a gente vem aqui, ó, nessa barrinha aqui lateral, e clicamos aqui em adicionar seção. Clicando nisso, ele cria seção 1 de 2, seção 2 de 2. E nós vamos agora, primeira coisa, né, nomear essa seção. Essa seção, normalmente, a segunda seção, a gente coloca o material de estudo do aluno. Né? Então, vamos colocar aqui, material de estudo da aula. Ok? Vocês podem colocar videoaula, se for uma videoaula. Vocês podem colocar qualquer outro nome aqui. Eu gosto de colocar assim, material de estudo da aula, porque aí já fica bem mais, né, bonito. Pronto, então aqui, como a gente tem material de estudo da aula, a gente vai adicionar o material de estudo, certo? Então, o que é que eu posso adicionar aqui? Eu posso adicionar vídeo, eu posso adicionar foto, eu posso adicionar texto, certo? O que a gente usa mais é foto e vídeo. Porque o texto, quando a gente vai colocar, ele não fica formatado. Ele fica linear. Então, quando a gente coloca o texto, por exemplo, aqui, ó, a gente tem como colocar texto aqui, ó, adicionar título de descrição. É o que a gente tem como colocar um texto aqui. Aí você pode colocar um texto, você pode descrever alguma coisa, pode colocar um texto, ele não fica linear. Então não é interessante para a gente, né? Porque aí o aluno vai ficar confuso. Esse adicionar título de descrição, a gente pode colocar um link, por exemplo. Né? Eu uso muito para isso, para colocar um link de alguma página da internet ou para alguma coisa nesse estilo. Se não for para isso, eu normalmente não utilizo. A gente pode colocar uma foto. Aí você me pergunta ali, eu vou colocar a foto para quê? Né? Às vezes você tem aí um material, né, de estudo do seu aluno, como é que eu posso dizer, uma folha do livro escaneada ou algum conteúdo, né? E aí você pode adicionar. Eu, por exemplo, vou adicionar aqui a foto. A gente vai pegar aqui essa barra lateral novamente e a gente vai clicar aqui, ó. Primeiro tem que estar clicado aqui, ó, na seção 2, que ele vai adicionar embaixo, né? Então aqui, adicionar imagem, fazer upload, né? A gente pode colocar por URL, a gente pode pegar pelo próprio G Drive, né? Pelo Drive. Mas eu normalmente faço upload. Então, procurar. E é para estar aqui no meu computador, né? Já salvo. Vamos aqui, pronto. Como é aula de Verb2be, eu baixei anteriormente uma para adiantar, né? Uma foto de uma tabela do Verb2be. Então aqui vocês conseguem ver. Eu deixo o maior possível. Então aqui nós temos uma tabela, né? Do Verb2be, eu vou nomear aqui para ajudar o aluno a entender. Tabela Verb2be.
ok? Se eu quiser adicionar um vídeo, você pode. E aí tem duas formas de você adicionar um vídeo, né? Pelo menos as que eu conheço. Você pode ir no YouTube e pegar um vídeo qualquer, né? Você tem aí na sua matéria e tal. Eu vou olhar aqui um aqui, ó. Como a gente está tratando desse assunto aí. Web2B. Então vamos dizer que seja essa aula aqui. Vou clicar nela aqui. Eu vou simplesmente pegar o código. YouTube, vendo aqui, o link. YouTube, que é ensinado tudo. E aí, eu vou trazer para cá e a gente vai pegar essa barrinha lateral, certo? E aqui tem adicionar vídeo. Clicou nele. A gente vem para essa segunda aba e coloca o link aqui. Ó, já apareceu lá a aula, certo? Eu coloco em selecionar. E aqui eu aumento. Eu disse sempre, é muito bom a gente fazer isso, porque quem estiver olhando para o computador fica grande, né? E aqui eu coloco a aula de verbo to be. Às vezes a gente acha aí alguns professores que ensinam muito bem, mais ou menos no estilo que a gente ensina, ou até mesmo igual ou melhor. E aí é até bom da gente colocar um vídeo, né? Assim, se você quiser fazer um de sua autoria, colocar um de sua autoria, você vai ter que gravar o vídeo, colocar no YouTube e depois fazer o mesmo processo, né? Colocar no vídeo, pegar o link e colocar aqui. Funciona da mesma forma, né? E aí, terminada essa parte de material de estudo da aula, né? Nós vamos fazer outra sessão, certo? Então, cuidado, porque você tem que estar sempre clicando, ó, antes, né? Antes do local onde você quer que seja a sessão. Como eu quero que seja depois desse vídeo aqui, então eu tenho que clicar nele, né? Aqui onde ele está colocado, e depois é que eu vou clicar aqui em adicionar sessão. Se eu clicar em se eu deixar clicado em qualquer outro canto, ele vai criar depois desse local. Como eu cliquei aqui e cliquei em adicionar sessão, ele fez uma sessão embaixo. Então, cuidado nessa parte aí, certo, gente? Para não fazer errado. Então, nós temos aqui uma terceira sessão. Normalmente, essa sessão é a sessão que a gente coloca as perguntas, né? Então, vamos colocar aqui. Questionário, né? Então, aqui eu vou colocar os principais tipos de questões que você pode colocar, os principais que a gente utiliza. Eu não vou fazer todos, porque senão o vídeo vai se estender demais, mas aqui a gente vai fazer os principais. Então, coloquei questionário, né? Eu posso colocar aqui uma descrição do que vai ser o questionário, se eu quiser. Aqui eu não vou colocar, não acho necessário. Então, a gente vai primeiro aqui, ó, barrinha lateral, e coloque em adicionar pergunta, esse maisinho aqui, esse primeiro. Pronto. Certo? Pronto, adicionar pergunta. A gente tem uma pergunta aqui, está marcado aqui do lado de cá, você vai ver, certo? Qual tipo de pergunta você vai colocar? Clica aqui e nós vamos ver, ó, resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, tem vários aqui, ó, certo? Os que a gente mais utiliza é múltipla escolha, certo? E resposta curta, parágrafo, né, que são os que a gente vai colocar, né? E grade de múltipla escolha. São esses que a gente mais utiliza. Então vamos preparar aqui algumas questões sobre o assunto que a gente está abordando aqui nessa aula. Então vamos lá. Aqui, como eu estou falando da minha matéria, inglês, eu vou colocar aqui.
certo? Então aqui eu coloquei, marque o verbo to be da frase, né? Marque o verbo to be correto da frase. Então aqui, I, aí eu botei um espaço para o aluno saber que aqui onde ele vai colocar o verbo to be, a good boy. Como a gente está em múltipla escolha, eu vou colocar aqui algumas, né, para ele escolher. Então aqui nós vamos ter. Bem simples, ok? Então, nós temos aqui 3 opções. E aí a gente vai colocar agora a resposta. Como a gente já configurou lá em cima, né, na parte de configuração, essa parte aqui, então a gente já pode começar a fazer isso. O que poupa tempo, porque se você for deixar para depois, é um trabalho a mais. Então aqui, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente torna obrigatória a resposta dessa questão, certo? Para que o aluno tenha a obrigatoriedade de responder isso aqui, ele não possa fechar o formulário antes mesmo de responder essa pergunta, certo? E depois a gente vem aqui em chave de resposta, certo? Que é aqui onde a gente vai colocar a resposta dessa questão. Chave de resposta. Aqui vocês veem que ele ficou azulzinho aqui, ó, 0. É a quantidade de pontos que vale essa questão. Vamos aumentar aqui, então fica 1, certo? Ele não, o Google Formulário ele não coloca meio ponto, não coloca essas coisas, é 1 para cima, certo? É o número inteiro. Então aqui nós já colocamos, né? E aí você vai clicar agora aonde é que vai ser a resposta correta disso aqui. Então aqui a resposta correta dessa questão vai ser a primeira. Ó, clicou, ficou verdinho e já ficou aqui a setinha aqui de correto. Após isso, né, se você quiser adicionar um feedback da resposta, ou seja, não colocar só a pergunta, colocar o porquê que essa resposta é essa daqui, você pode clicar aqui, certo? E adicionar aqui, digitar feedback, certo? Se você quiser colocar um link, né, para o aluno olhar, ver o porquê também, pode inserir aqui, ó, link para, né, texto a ser exibido. E se você quiser colocar um vídeo, um pedacinho de vídeo, você pode criar alguns vídeos pequenos e colocar no YouTube, ficar puxando de lá, você pode colocar aqui, que aí ele vai, né, mostrar o vídeo para o aluno. Tem todas essas opções aqui. Eu não vou colocar, né? Aqui, para mim já é o suficiente, eu coloco em concluído. Certo? Então, quando o aluno responder, essa resposta vai ser dada a ele como resposta correta. Ok? Vamos aqui de novamente adicionar a pergunta. E aí, a gente vai escolher outro tipo de pergunta para que vocês vejam, né? Resposta curta, né? Essa resposta curta vai fazer com que o aluno ele digite, né, a resposta. Então a gente vem aqui, eu posso pegar, só que já começar um exemplo, para a gente não perder tempo. Vou colocar essa mesma aqui, só que eu vou mudar aqui. Escreva o verbo to be correto da frase. Então aqui, você tem aqui a resposta curta, então ele vai colocar apenas o verbo to be, que é essa parte aqui para completar. Eu vou colocar aqui obrigatório, como sempre. E a gente vai aqui, chave de resposta. Mas tem como tem. Então assim, aqui você vai adicionar uma resposta correta. Então como eu sei que aqui é uma única palavrinha, né, que é o am, então eu vou colocar aqui. Pronto. Quando o aluno responder que ele responder só isso aqui, já vai marcar como correta. Ok? A gente bota aqui marcar todas as outras respostas como incorretas, né? Então, coloca aqui a pontuação. Se quiser botar o feedback daquela forma que eu mostrei, pode. E aqui a gente conclui. Pronto. Já é uma segunda questão, né? Uma outra forma. Novamente, adicionar a pergunta. A gente vem aqui em parágrafo. Parágrafo é para você escrever um texto um pouco mais longo, né? Não colocar palavras pequenas, poucas palavras. Vou fazer aqui a mesma coisa, né? Colocar em obrigatória, chave de resposta, aumentar aqui o ponto para 1, né? E aí adicionar o feedback, né? Se eu quiser, se eu não quiser, né? Deixa a critério. Então assim, aqui você não vai ter a opção de
colocar a resposta, porque como é uma resposta longa, não tem como você prever o que o aluno vai fazer. Então, assim, o próprio Google já te diz que tu não pode colocar a resposta aqui, né? Então, a gente coloca só em concluir. Então, aqui tem a pontuação e tem o texto de resposta longa, que é para o aluno escrever o texto dele. Isso aqui é bom para português, né? Porque às vezes tem uma resposta um pouco mais complexa, né? Aí só que você vai ter que ver no final se o aluno acertou aquilo que você queria ou se não. Vamos adicionar uma outra pergunta, né? E aqui nós temos caixa de seleção, né? Só que caixa de seleção você pode selecionar vários, né? E aqui nós temos grade de múltipla escolha. Então nós temos linha e coluna, certo? Vamos colocar aqui. Marque o verbo to be correto das frases abaixo. Então aqui eu coloquei aqui, porque aqui, esse tipo de questão ele é bem interessante. Então eu tenho uma linha aqui, certo? Então eu coloquei aqui nessa minha primeira linha, aquela questão que a gente tem colocado aí nas outras, né? E aqui eu vou colocar outra. Certo? Então nós temos duas aqui, já é o necessário, já dá certo. E as colunas, né? Então cada linha dessa vai ter a quantidade de colunas que eu colocar, certo? Eu vou colocar 3, que vai ser am, is, your, certo? Pronto. E aí nós colocamos aqui, exigir uma resposta em cada linha, né? Já muda aqui a forma. Então, só termina essa questão aqui se, né, tiver marcado todas, né? Tiver feito todas as questões. E aí colocar a chave de resposta. Olha só como é que vai aparecer para o aluno. Então, uma linha, certo? 1, 2, 3 colunas, que foi o que eu acabei de colocar. Então, a forma de colocar a resposta para o aluno é normal, que nem a gente tem feito até agora, né? A gente clica em cima. Então, I, a gente sabe que é am, e coloca aqui a pontuação. 1. You, aqui é OR, e a gente coloca aqui a pontuação. Clique em concluído. Pronto. Então, nós já temos aqui já com resposta e tudo, certo? Então, o aluno vai ter acesso daquela forma lá, daquela forma que a gente visualizou lá. E aqui, essa parte de perguntas, a gente já terminou, certo? A gente também pode, gente, se a gente já tiver algum formulário já feito, quiser trazer uma pergunta de lá para cá, a gente pode. É o que chama de importar, né? Então, para fazer isso, a gente vem para cá, ó, importar perguntas. Quando a gente clica aqui, né, ele vai dar aqui, ó, uma gama de formulários que a gente já tem feito, né? E a gente pode também procurar por aqui. Aula 6º ano. Então aqui nós já temos, ó, língua inglesa 6º ano, língua inglesa 6º ano A, a língua inglesa 6º ano B. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, vai aparecer tudo, ó. Aí tem como selecionar tudo. Tem como selecionar por seções, ó, seção formulário sem título, seção material plural em língua inglesa, né? Então vou clicar aqui, ó, em seção de atividades. Passe para o plural a palavra student. Então vou clicar, se eu quiser todas as questões, eu posso clicar aqui. Se eu não quiser todas as questões, ele vai dizer aqui, importar 6 perguntas. Se eu não quiser, eu posso apenas selecionar a questão que eu quero. Então vou pegar aqui, passe para o plural a primeira, né?
Então vamos lá, importar a pergunta. E aí ele importa, então, ele pega de lá e traz para cá. Passe para o plural a palavra student. Então aqui, eu estou pedindo para o aluno passar para o plural essa palavrinha aí, certo? Eu não coloquei chave de resposta lá, então não vai aparecer aqui também, ok? Então eu posso importar perguntas, isso poupa muito o trabalho da gente. Às vezes a gente está fazendo um mesmo trabalho para várias turmas, então isso aqui já agiliza, né? Tem outra forma também que eu vou mostrar mais na frente. Outra coisa também, se você quiser inserir um texto para o aluno, né, ler, e esse texto não ficar solto, que nem a gente colocou aquela foto lá em cima. A foto lá em cima, essa foto aqui, a gente colocou aqui como material, ela fica solta. Então a gente colocar a foto e colocar a questão embaixo. Se você colocar para embaralhar, então vai ficar... Essa foto vai ficar no local onde a pergunta não está. Corre o perigo disso aí. Então para evitar isso, né, para a gente colocar... Eu vou adicionar aqui uma pergunta. Eu vou colocar aqui parágrafo, para o aluno responder uma resposta longa. E na pergunta, a gente vai colocar assim. Responda como manda a questão abaixo. Responda como manda a questão abaixo e levando em consideração o texto exposto. Pronto. Vamos tornar obrigatório novamente. E aqui, gente, ó, vocês veem que do lado aqui do tipo de pergunta, a gente tem um ícone de foto. Clicando nele, veja bem, a gente pode adicionar uma foto aqui mesmo na questão. Eu vou adicionar essa daqui, ó. Não sei se eu não tenho outra aqui. Eu vou adicionar esse, certo? Novamente. Pronto, aqui é só como um exemplo, então vocês consideram que isso aqui é uma tabela de verbo to be, certo? E imagine isso aqui como um texto, já com a pergunta, né? Então aqui tem como a gente fazer essa adição, né? Então você pede para o aluno dar uma olhada no texto e já com a pergunta já para ele responder aqui embaixo, pronto. Tem como você colocar dessa forma, certo? Acabando agora essa questão, a gente já inseriu fotos, já inseriu vídeos, já terminamos todas, né? Todas as pautas dessa aula, né? Os ícones estão todos aqui, todas as perguntas, todas as questões, né? Vamos agora somente fazer, né, a visualização de como vai ficar isso para o aluno. Para você fazer isso, a gente vai vir aqui, ó, visualizar. Clicou no ícone de visualizar, um olhinho, clicou nele, vai abrir outra janela. É assim que o aluno vai ver, né, o questionário. Então aqui nós temos escreva seu nome completo, vamos colocar aqui. Alírio Fernandes Silva. Próximo. Então aqui nós temos material de estudo da aula, tabela do verbo to be, aula de verbo to be, né? Terminei de assistir, próxima. Então aqui nós temos, ó, vocês viram que essa daqui foi a última que a gente colocou, não foi? Então ela já está aqui para o primeiro. Então isso já confirma aquela questão que eu disse a vocês, que vai sempre estar embaralhando, né? Como a gente configurou. Então aqui eu vou botar uma resposta qualquer, né? Pronto. Certo? Aqui, escreva verbo to be correto da frase. Passe para o plural a palavra student. Marque o verbo to be correto da frase.
Marque o verbo to be correto da frase abaixo. Então, nós temos duas frases. Eu vou errar uma de propósito para a gente realmente constatar que está funcionando. Então, essa aqui primeiro eu vou errar. E eu vou colocar a última. Ele já bota aqui, ó. Esta pergunta exige uma resposta por linha. Então, está dizendo aqui que eu não respondi tudo ainda. Então, essa daqui, eu vou acertar. E aqui, escreva o verbo to be correto da frase. Pronto. Então aqui eu vou colocar em enviar. Ó, sua resposta foi registrada. E aqui eu tenho a opção de ver a pontuação. Ele vai me redirecionar e vai mostrar as questões que eu acertei. Ó, essa primeira eu não coloquei que valia algum ponto, então ele não... Né? Então aqui, ó, 3 de 5. Né? Então eu acertei 3 questões de 5 questões. Né? 3 pontos, aliás, fiz 3 pontos de 5 pontos. Então essa aqui não tem pontuação. Vai ter que ser corrigida manualmente. Essa daqui, ó. Am. Escreva o verbo to be, então eu acertei, né? Fiz do mesmo jeito. Passo para o plural. Não tinha resposta. Não tinha colocado. Não tem pontuação. Marco o verbo to be correto, então marquei o correto. Eu errei essa primeira de propósito. Vocês estão vendo aqui, ó. Já está com X. Essa daqui está correta. Né? E aqui ele já me diz a resposta correta da que eu errei, ó, que era am. Então o aluno já fica sabendo onde foi que ele errou. E aqui escreva o verbo to be correto da frase, né? Então eu coloquei aqui, né, errado. Na verdade está certo, mas aqui não tinha essa parte, era texto de resposta longa. E texto de resposta longa, como vocês sabem, a gente não pode colocar resposta. Como não pode colocar resposta, vai estar como um errado, né? Mas isso aqui é porque a gente tem que corrigir lá, né? Para mandar para os alunos depois, lá na planilha. Então, vai ficar assim, certo? Então, gente, a gente encerrou essa nossa segunda aula, né? Na próxima aula, né, a gente vai ter alguns outros itens para visualizar, certo? Então, até a próxima.